Unraveling Code, desvendando o código da matriz. Olá, seja bem-vindo à terceira aula do nosso curso de Python. Na aula anterior, nós aprendemos juntos, eu mostrei para vocês, ensinei para vocês os tipos de dados que Python oferece. Nesta aula, nós vamos continuar com um tipo de dado específico, que é o tipo string. É muito importante saber manipular dados do tipo string e também trabalhar com essas informações em string dentro do seu programa. Então, você vai abrir novamente o seu Google Colab, nesse endereço aqui, como eu já mostrei para vocês da última vez, que é o colab.research.google.com, e abra novamente o notebook da nossa última aula. Nós vamos criar um novo, mas antes eu gostaria de fazer um procedimento com vocês, que é o seguinte. Primeiro, nós vamos renomear o nosso notebook. Então você pode renomear da forma como você achar por bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de Python 4 humans no plural, espaço, traço, espaço, aula 01. Tá? Vamos fazer assim. E eu já vou copiar esse nome aqui na memória, porque nós vamos criar um novo notebook, tá ok? Lembrando que se você teve alguma dúvida, alguma dificuldade, comenta aqui embaixo nesse vídeo que eu vou estar ajudando vocês, ou até mesmo nos procure lá no Instagram, tá ok? Bom, então vamos seguir então com o nosso entendimento sobre os strings, ampliando mais, vendo o que a gente pode fazer com os strings. Lembrando que esse conhecimento de strings você vai levar para a sua carreira toda de programador, você sempre vai lidar com strings, principalmente se você trabalha com dados. Então você vai vir aqui ó, no menu File, e vai escolher aqui ó, essa opção, New Notebook. E aí, pode deixar essa abinha aberta, não tem problema, tá? Aí ele vai abrir um novo notebook zerado. Agora eu vou colar aqui e vou apenas trocar aqui para a aula 2. Ok, feito isso, agora tudo organizadinho, tudo certinho, notebook com nome, vamos criar a primeira célula aqui. E para brincar com string, a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai criar uma variável chamada cidade e vai atribuir a ela, entre aspas simples, o nome da cidade onde você mora. Eu vou colocar aqui São Paulo. E aí vou colocar o nome, você pode colocar o seu nome aqui. E aí você vai imprimir essa informação, usando o comando print, onde você vai fazer o print cidade e o print nome. Lembrando que pessoas que já têm experiência, ou que já programam, que veio de outra linguagem, que está aprendendo Python, muitas coisas que eu vou mostrar pode parecer maçante e básico demais, mas por quê? Lembrem-se, o objetivo desse curso é produzir ou promover um nivelamento entre as pessoas. Então tem gente aqui que está me assistindo que não sabe nada de programação, inclusive nem é da área de programação e está querendo aprender Python, aprender alguma coisa diferente, está querendo evoluir nos estudos, está visando no futuro migrar para outra área e está olhando para o Python como uma ferramenta que poderia servir de ponte para isso. Então, se você ver alguma coisa que está te cansando, eu peço desculpas, mas entenda que o objetivo desde o começo foi atingir todas as pessoas, desde aqueles que estão lá no nível 0 até os que são mais avançados, tá ok? Mas a gente vai aprender muita coisa juntos, nós não vamos ficar só nisso aqui, a gente vai mexer com API lá na frente. A próxima aula, inclusive, vai ser bem interessante porque nós vamos trabalhar com listas. Nós vamos trabalhar com listas e com tuplas e tudo mais, vai ser muito legal, tá bom? Então execute essa célula aqui e pronto, imprimiu, não tem segredo nenhum, né? Eu tinha explicado para vocês, deixa eu abrir uma outra célula de código, que se você colocar dados dessa forma na célula e executar o dado, ele é exibido aqui embaixo. Só que se você fizer isso com duas variáveis, só a última que vai ser levada como a final. Então ele não vai exibir o valor da anterior, só da última. Veja que aqui ele exibiu só o nome. Se eu tirar o nome e exibir cidade, ele vai exibir cidade. Se eu colocar o nome, ele vai exibir só o nome. Beleza? Então é isso. Eu vou fechar aqui. Legal. Agora nós temos aqui nome e cidade. Na última aula, eu vou criar duas células. Na última célula, eu vou brincar com o comando dir que nós aprendemos. Lembra do comando dir? E vou fazer um dir na cidade. O dir, o que ele faz? Ele traz as funcionalidades do objeto, as características do objeto, né? Então vai trazer os métodos do objeto, estão todos aqui. E aí tem vários métodos, eu vou mostrar alguns para vocês, depois vocês brinquem aí, vai ficar como lição de casa, para vocês expandirem o conhecimento com os demais comandos. Vocês podem usar inclusive a documentação do Python lá no python.org, acessando Documentation, para ver esses métodos com mais detalhes, tá? Porque senão fica muito longo o vídeo, aí o pessoal não assiste, fica maçante, então eu vou mostrar só alguns, até mesmo dando a base para vocês. Tudo que eu ensino aqui no meu canal, não sei se vocês já perceberam, tem o objetivo de ser um conhecimento que é base, ou até mesmo conceitual. Né? Quando você ouvir conceitual, não entenda que conceitual é alguma coisa muito básica. Pelo contrário, o conceito, ou a base, na verdade, eles vão te dar o conhecimento essencial para você aprender qualquer coisa. E tudo que eu faço no meu canal aqui, eu viso isso. Por quê? Porque aprender tecnologia, amanhã essa tecnologia morre e nasce outra. Então você não pode ficar preso em tecnologia. Por isso que você tem que aprender os conceitos daquela tecnologia. Então se você aprendeu MVC, você vai aprender o React. Se você aprendeu MVC, você vai aprender o ASP.NET MVC. Se você aprendeu MVC, você vai aprender o Flask, por exemplo, fazendo aplicações web, entende? Então é isso que eu quero, que vocês peguem o conceito, a base. Quando a gente chegar em orientação a objeto, vai ter um monte disso. Inclusive, eu vou passar até design pattern para vocês. E aí vocês vão usar esse design pattern para olhar para qualquer tecnologia, não é apenas o Python, e vão entender, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o método upper,
Então eu vou deixar aqui, porque a gente vai usar isso aqui como consulta. Você pode fazer aí comigo, tá? E vou chamar a cidade aqui, ó, e vou pôr um método upper. E vou executar. Vamos ver o que esse método faz. Ó, ele deixa o nome em maiúsculo, em caixa alta, né? Se você fizer aqui, ó, no objeto um ponto e esperar um pouquinho, o IntelliSense do Colab te ajuda. Esse recurso, o Visual Studio e o Visual Code e o PyCharm também possuem. Lá na frente nós vamos falar de IDEs, de ambiente, de programação, de configuração, tudo vai ser muito bacana. Vou explicar absolutamente tudo para vocês, de Visual Code, os plugins, as extensões, como você vai fazer o teu trabalho ficar bem produtivo utilizando esses recursos. Também o PyCharm, só o Visual Studio que possivelmente não. Mas sabendo o Visual Code e o PyCharm já é o suficiente, porque dificilmente alguém usa o Visual Studio para programar em Python, tá ok? Mas o que você vai aprender no Visual Code vai servir também para o Visual Studio, beleza? Então quando você chama o método upper aqui, por exemplo, e clica aqui em cima, ele já coloca para você. Isso facilita, né? E se você abrir e fechar, ele traz uma documentaçãozinha do método, que nada mais é que aquele help, lembra que nós aprendemos na aula anterior? É um help, ele faz um help naquele trechinho, naquele pedacinho ali, e traz para você na tela. Olha só que legal, tá? E aqui ele explica, olha, ele está falando assim, ó, ele retorna uma cópia da string convertida para maiúsculo, né, ou caixa alta. É muito importante vocês estudarem inglês. Se você está me assistindo aqui e não conhece inglês ou conhece pouco, eu recomendo que você faça um curso de inglês. É muito importante. Então vamos lá. Vocês aprenderam o upper, muito legal. Agora nós vamos usar um outro, que é o quê? O oposto do upper, que é o lower. Mesma coisa, tá, pessoal? Chama o lower, ele não recebe parâmetro nenhum, e por isso que a gente está só abrindo e fechando, né? E a gente vai executar. E aí ele vai fazer o oposto, ele vai deixar tudo minúsculo. Beleza? Um outro método interessante também é o ends. Deixa eu pôr ponto aqui, né? Ends with. Aí já trouxe aqui, ó. O ends with, o que ele vai fazer? Ó, ele retorna verdadeiro, né, se, né, a string que você está procurando no final existir. Estou traduzindo aqui para ficar fácil de entender, tá? Mas é isso que ele faz. Então, por exemplo, vamos procurar na cidade se a cidade está terminando com a letra U. Obviamente que não, mas eu quero mostrar o funcionamento disso e o retorno. Vou executar, ele vai dizer que é falso. E depois eu vou trocar aqui, vamos colocar o O, por exemplo, né? E aí o O existe, porque ele está terminando, né, a cidade com a letra O. Trabalhar com strings é muito importante. Não acho que isso aqui é chato, que é banal e deixa de lado, não. No seu trabalho, principalmente se você pretende trabalhar com dados, seja ciência de dados, engenharia de dados, análise de dados, você vai precisar lidar com strings. Vai ter momento que você vai precisar verificar strings ou limpar strings. E conhecimento sobre como as strings funcionam e as funcionalidades que a string possui, como essas aqui, são fundamentais para você conseguir executar o seu trabalho, tá? Bom, vamos lá. Outra coisa, eu quero saber o tamanho da string. Como que eu faço? Eu posso usar a função len. Eu estou apagando aqui para não ficar muito longo o notebook lá para baixo, mas você pode ir fazendo e deixando as células aí com as suas anotações, tá ok? Vou executar o len, o que ele vai fazer? Ele vai contar. Olha, ele disse que tem 9. Será que é isso mesmo? Vamos conferir? Vamos, a partir do S, ó. Então, ó, S, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bateu. Então, 9. Então, quando você quiser saber o tamanho do string, você usa o len, tá ok? O método len consulta um outro método dentro do Python, daquele objeto, né, desse objeto aqui, que retorna o tamanho dele. Então, é uma questão muito interessante na infraestrutura do Python, do interpretador Python. Agora eu vou mostrar uma outra coisa para vocês, que é a interpolação de strings. Então, por exemplo, eu declarei o string aqui com aspas simples, mas você poderia usar aspas duplas, tá? Não precisa mudar no seu código, só para você saber, tá? Independente, mas eu trabalho com aspas simples, que é muito comum a gente usar simples, o código Python tem que ser simples, então a gente tenta fazer tudo da uma forma mais simples, né? Então assim, ó, você pode fazer comigo, ó, vamos declarar uma variável chamada mensagem, e aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar um F de faca, tá? Vai abrir o aspinhas simples e vai fechar, desse jeito. E aqui dentro, você vai colocar assim, ó, eu moro em, e vai abrir e fechar chaves, vai fazer vírgula, e depois meu nome é espaço, abre e fecha, chaves novamente. Beleza? Aqui dentro, onde você abriu e fechou, nós vamos colocar o dado, né, o valor, para que venha o valor correspondente ao que a gente está pedindo. Então, no caso aqui, eu moro onde? Na cidade. Então, você vai pegar a cidade e vai colocar aqui dentro, cidade. Nome, você vai colocar o seu nome aqui dentro. O nome, a variável nome, no caso, né? Aliás, eu declarei nome com N maiúsculo. Não precisaria, né? O correto seria minúsculo. Mas eu vou deixar assim para não bagunçar seu código aí. Mas ali poderia ter sido, né, N minúsculo. Legal. E aí, eu vou dar um print nessa mensagem. Mensagem. Opa, só errei o print aqui, tem um T no final. E executo. Então, olha só que legal. Ele vai imprimir a string na parte que está estática, que é essa parte fora da chave. E a parte que está dentro da chave, que é o cidade, ele vai trazer o valor dinamicamente. Tá? Vou até pôr um ponto aqui e executar de novo, para ficar bonitinho. Olha só que legal. Né? E assim você consegue interpolar caracteres em mensagens em Python. Existe uma outra forma de fazer também, que inclusive você usa em casos específicos.
E qual é essa forma? Vou mostrar para vocês. Eu vou dar criar mais uma célula aqui de código. Vamos copiar isso daqui, pode fazer junto comigo. E aí você vai fazer a seguinte modificação. Nós vamos tirar esse F daqui. E aqui dentro a gente vai tirar também o nome, tá? E tira também a cidade. E nós vamos usar um método da string que se chama format. Esse método aqui, ó. Format, esse método aqui. Então a gente vai fazer aqui, ó. Ponto format, tá? Format recebe uma lista de argumentos. Deixa eu só voltar aqui que a gente vê a documentação do Colab, ó. Olha só. E aí a gente vê aqui, ó. Depois nós vamos aprender tudo isso, tá? Ó, args, cowargs. Vou explicar isso tudo para vocês. Por enquanto, essa implementação aqui, vocês vão ficar confusos, tá? Tecnicamente, como a gente chama isso daqui? É a assinatura do método ou da função, né? Então, pode chamar, a gente vai entender isso aqui que é um método, porque isso aqui vem de uma classe. Quando você tem uma função dentro de uma classe, no universo da UML, que é uma linguagem de notação científica para você desenhar, modelar sistemas, independente de linguagem de programação, que são desenhos, da orientação a objeto a gente vai ver o ML. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Mas lá, o método, ele tem uma assinatura. É assim que a gente entende. Métodos, né? Ele tem sua assinatura. Assim como a função tem seus parâmetros, né? Ou argumentos, né? No caso aqui, a assinatura é essa. Ele recebe uma lista, né? De strings literais, né? Ou ele pode receber uma lista onde você vai ter chave e valor. Mas eu não vou seguir muito por aqui para não te confundir. Isso aqui já é o suficiente para você. O que você vai fazer? Seguindo a ordem que você quer que seja exibido o valor, você vai lançar a variável dentro do format. Então a primeira é o quê? Cidade. E a segunda é o nome. E aí eu pus o nome maiúsculo, vou manter, tá? E aí vamos imprimir. O resultado vai ser exatamente igual, mas a implementação muda um pouco. Então vai ter momentos, quando você estiver desenvolvendo, que você vai precisar ou utilizar essa, ou utilizar essa. Quando essa não te atender, você vai precisar utilizar essa, tá? Mas cuidado com o uso dessa aqui, porque ela pode te confundir se você fizer mau uso. E a mesma coisa esse aqui. Tudo que você fizer em Python, você tem que buscar fazer de forma mais simples possível, para não te confundir e não confundir quem for ver o seu código. Mas isso a gente vai aprendendo juntos, ao longo do tempo eu vou ensinar isso para vocês, tá? Esse tipo de código aqui tá bacana porque ele tá bem simplista, tá bom? Dessa forma aqui, é o jeito pythônico de se fazer, sem complicar muito. Então, vou criar mais uma célula aqui embaixo, e aí eu vou copiar esses blocos, essas duas linhas de código, né? E vou fazer uma brincadeira aqui, que é o seguinte. Ao invés de colocar vírgula, eu vou colocar aqui, ó, 1/n aqui, tá? Só um barra N aqui já é o suficiente para mostrar para vocês. O que o barra N vai fazer? Ele vai fazer uma quebra de linha. Deixa eu executar aqui para vocês verem, ó. Ele fez uma quebra de linha, ó, que legal. Aqui veja que ele colocou um espaçozinho aqui, ó. Por quê? Porque da quebra de linha eu dei um espaço. Então se eu juntasse aqui, fica meio esquisito isso, não fica? Fica esquisito, mas funciona. Por quê? Porque o interpretador Python, quando ele pega essa combinação aqui, ó, barra N, ele entende que é uma quebra de linha, tá? Então fica aí para vocês aprenderem mais uma questão relacionada aos strings. E se você estiver analisando os seus dados, tudo isso você tem que olhar, tudo isso você tem que colocar em xeque na sua análise, porque pode te atrapalhar essas questões aqui de tem quebra de linha, tem tabulação, né? Tabulação eu vou mostrar na sequência. Então você precisa entender o que é isso, e na hora de fazer a análise do seu string, você vai ver se você vai seguir, se você vai manter isso, ou se você vai limpar isso do string. Ou seja, você vai fazer um replace, né? Que é uma outra brincadeira que eu vou fazer daqui a pouco. Então eu quero mostrar para vocês a tabulação. Então vamos lá, vou criar mais uma célula aqui embaixo. Vou copiar esse trecho de código de novo. E onde está o nome, onde está o barra N, na verdade, né, perto do nome, vou colocar barra T, desse jeito, tá? E vou executar. Olha só, ele colocou uma tabulação. Eu vou colocar até duas, só para você ver melhor. Olha só, ele colocou uma tab aqui, tá? Então, você aprendeu aí mais uma questão do string. Agora, deixa eu copiar esse cara aqui e vamos brincar com o replace. Eu vou jogar de novo aqui, eu vou apagar esses espaços aqui, tá? Eu vou repetir a mensagem aqui, se bem que eu poderia fazer ali em cima, tá? Ó. Eu poderia pôr um replace aqui, deixa eu ver se... vou fazer assim que é mais fácil para não confundir. O que eu estou fazendo aqui? Eu não já tinha chamado um método, aí depois eu pus ponto, eu chamei outro, por quê? Quando você faz esse tipo de implementação aqui, nós chamamos isso de sobrecarga de métodos. A gente vai aprender também isso lá, quando a gente tiver em orientação a objetos, tá? Mas ou seja, você pode chamar um método, ponto chama outro, não tem problema. Eu vou fazer dos dois jeitos, vou fazer do jeito que eu faço tudo uma linha, e depois eu vou fazer na outra linha separada. Então eu vou fazer assim, ó, replace. O que eu estou procurando? Eu quero onde tiver meu, eu quero que você troque por meu maiúsculo. E vou executar. Então o que ele fez? Ele achou onde estava meu minúsculo e substituiu pelo meu maiúsculo, tá? Aí eu poderia fazer também assim, ó. Vou dar um enter aqui com esse ponto replace, fazer uma mensagem é igual, mensagem de novo, mensagem de novo, ponto replace, e vou executar. Então olha só, ao invés de eu colocar aqui na frente, eu joguei para mais uma linha e trabalhei com string aqui.
tá? Então isso são formas de você implementar o seu código. Tem momentos que isso é legal, tem momentos que isso não é legal. Isso depende de como está sendo feito. Se estiver muito embaralhado aqui em cima, se você tiver muitas sobrecargas de métodos acontecendo aqui, eu tô ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, está fazendo várias, seu código está ficando bagunçado, não faz isso. É melhor você separar aqui bonitinho em linhas para ficar legal. Beleza? Bom, basicamente seria isso sobre strings. Aí eu vou deixar vocês brincarem, se divertirem. Existe um monte de outras funcionalidades. Tem o swap case, tem o strip, que é para você tirar o espaço em branco. Eu vou fazer o split aqui só para você ver. Ó. O split pra gente, eu posso só chamar a mensagem aqui, vou chamar ela aqui embaixo na próxima célula e vou chamar o strip. E aí eu vou fazer aquilo que eu sempre faço. Eu vou escolher o strip e vou abrir aqui, ó, abre e fecha e esperar o Google Lab me ajudar. E ler o que está acontecendo. Ó. Então vamos executar para ver. Olha só que legal. Ele vai remover o espaço em branco que está do lado esquerdo e do lado direito do string. Como não tem, não voltou nada. Então eu vou fazer uma brincadeira aqui. Ó. Eu vou criar uma nova mensagem. Vamos apagar isso aqui. Vou deixar desse jeito mesmo. Ó. Desse jeito mesmo, tá? Abre e fecha, aspas simples. E vou colocar assim, ó, espaço, 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 espaço. Esta mensagem contém espaço em branco do lado de esquerdo e direito. Desse jeito, tá? E aí eu vou executar. O que ele fez? Ele respeitou. Ah, acho que você tá me enganando, hein? Vou mostrar. Eu vou dar um code aqui. Vou copiar essa linha para cima. Vou tirar o strip e executar a string do jeito que ela tá, literal. Ó, veio com o espaço em branco e aqui ele removeu o espaço em branco, tá? Então é isso que faz o strip. Ele vai pegar de um lado, vai pegar do outro, né? Entre a string que está em branco ele remove. Você tem várias, né, opções, né? Aqui ó, tem o rstrip e o lstrip. E tem o strip. Vamos brincar com os dois, então vamos lá. Vamos colocar primeiro o lstrip. O que ele fez? Ele tirou o espaço em branco só do lado esquerdo. Tá. E se eu colocar o rstrip, o que será que acontece? Vamos ver. rstrip. Ele vai tirar o espaço em branco do lado direito. Legal, né? Muito bom. Vamos ver o que tem mais aqui interessante. Nós temos o join. Depois a gente vai usar o join quando estiver trabalhando com listas, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. O split, split lines. O split é muito interessante, galera. Vamos rodar o split aqui para vocês verem. Ó, split. O que o split faz? Ele quebra o seu string, né? Qual o critério que ele usa quando você não fala nada? O critério que ele usa é o espaço em branco. Então, onde está espaço em branco, ele quebra tudo em uma lista. Então, aqui eu tenho uma lista com as palavras daquela mensagem que era apenas um string só, uma linha só. Tá? Ah, mas então eu consigo quebrar dizendo para ele com o que eu quero? Sim, você consegue. Por exemplo, eu vou apagar essa string aqui, ó. Aliás, eu não vou apagar não. Eu vou fazer diferente, ó. Onde tem espaço em branco, eu vou colocar esse caractere aqui, que é o pipe. Ó, vou fazer desse jeito. Pipe aqui, pipe aqui. Tá bom, só isso já é o suficiente. E aí eu vou dizer para ele que eu quero que ele faça o split, né? Que ele quebre tudo, né? Olhando para onde tem o pipe e vou executar. Olha que legal. Ele quebrou com base no pipe, tá? Esse tipo de conhecimento ele é muito, mas muito importante, como eu já falei. Principalmente quando você vai trabalhar com machine learning, que você precisa limpar o dado para poder passar no algoritmo, você tem que condicionar o dado, deixar o dado apropriado. Você não pode mandar lixo para o machine learning que vai dar problema. Tanto que vai dar erro no meio do caminho, como isso pode atrapalhar o resultado do seu treinamento, tá? E aqui eu poderia colocar um rstrip para ele limpar. Deixa eu colocar aqui, ó, rstrip. Para ele limpar o que está. Na verdade, o rstrip ele tem que estar antes, tá, galera? Ele tem que estar aqui, ó. Tem que estar aqui, tá? Vou fazer o rstrip, que ele vai limpar o caractere branco que está aqui desse lado, né, os espaços em branco. E aí depois ele vai splitar o string. Aí vai sumir esse espaço em branco que está aqui na frente do direto. Vamos lá. Aí beleza, tá vendo? Limpou, tá? Então essa combinação é muito interessante. Lembrando que você tem que ver a ordem quando for fazer a sobrecarga. Porque se eu fizer a sobrecarga aqui, ó, ele pode não possuir o método que você está querendo. Porque aqui, quando eu trabalho do split para frente, eu já estou lidando com listas. Então eu tenho um método para me incluir um item novo numa lista, que é o append. Eu vou ter o clear para limpar a lista, copy, count, extend, para poder incluir uma lista em cima da lista existente, né? Ou adicionar uma lista dentro dessa lista. Então você tem que olhar direitinho. Por isso que eu tive que inverter aqui o rstrip e colocar ele antes do split. Beleza? Bom, esse é o essencial, é o básico que vocês precisam entender de strings. Com esse conhecimento vocês podem ir expandindo, brincando, experimentando, fazendo várias coisas para vocês entenderem, tá? Antes de encerrar a aula, eu quero mostrar mais um. Deixa eu abrir o código aqui. Embaixo deste. Que é o input. Então vamos lá. Faz assim, ó. Idade igual a input
E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Qual é a sua idade? E aí eu vou imprimir essa idade aqui embaixo. Idade. Eu não só vou imprimir a idade, como eu vou mostrar qual é o tipo da idade que está chegando ali. Para provocar vocês uma questão interessante, tá? E aí eu vou rodar o notebook. Olha que legal. O Jupyter, ele interage com o Python, então ele vai te dar uma caixinha para você responder para ele aqui, ó. Quantos você tem? Vou supor aqui, vou colocar 18, que não é a realidade, tá? E aí ele vai imprimir, ó. Vai dizer que é um string, né? É um string 18. Aí você fala assim, ah, mas é um número, eu queria que ele fosse inteiro. Por quê? Porque se eu for trabalhar com um número e eu passar um texto aqui, pode dar erro. Então, você precisa fazer uma conversão. Eu vou abrir aqui mais uma caixinha de código aqui, ó, uma célula de código. E aqui, como que você faz a conversão da idade? Duas formas. Ou eu posso jogar a idade aqui embaixo e fazer um int assim, ó, idade. Chamando, ó, eu posso chamar aqui, ó, o int e passar a idade para ele. E aí eu consigo saber que ele vai ficar... Eu vou executar aqui para vocês verem, olha. 18, aí virou int, antes era string. Ou eu posso fazer tudo aqui em cima, chamando o int e passando o input dentro do int, dessa forma. Que eu acho que fica melhor. Embora pareça que está tudo amontoado, mas eu acho que ficou mais interessante. E vou executar. E aí vou colocar de novo a idade. Ele vai rodar e vai dizer, olha, o tipo do objeto, né, a classe desse objeto é int, e o valor aqui é 18. Então aqui vocês podem brincar, fazer várias coisas. Você pode perguntar, por exemplo, se a pessoa é maior de idade ou não, né, que é aqueles exercícios clássicos de livros de programação. Né. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque senão a aula fica muito estendida, o vídeo fica muito longo e o pessoal acaba não assistindo porque fica cansativo. O objetivo aqui é não fazer coisas cansativas, mas que seja que, além de ser um bate-papo prático, fazer com que vocês tenham essa base para vocês seguirem sozinhos em outros assuntos e que fique interessante de você acompanhar a gente aqui, tá? Então, por hora eu vou ficando por aqui. Lembrando que se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do nosso canal, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo, dá um apoio para o canal Unraveling Code. Nós precisamos de ajuda de vocês aí para continuar com esse incentivo de produzir mais conteúdos, de compartilhar o conhecimento com vocês e ajudar todas as pessoas, né? O objetivo do Unraveling Code desde o seu princípio foi esse, tá bom? Então vou ficando por aqui, eu agradeço vocês e até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos começar a aprender sobre listas tuplas, vai ser muito legal, e a gente já vai começar a misturar as coisas aí, fazer laço, vai entrar em list comprehension, vai ser muito legal isso, aí vai ficar mais divertida a brincadeira ainda. Então vejo você na próxima aula, na aula de número 4. Um abraço, fico aqui, fiquem com Deus, fiquem bem e se cuidem.